Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Amém? Assentado como estamos, mas em reverência à palavra de Deus, gostaria de fazer a leitura, são só 3 versículos, tá? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos ler todos juntos aqui? Volta aí. Pois fostes... Amém? Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amados, nós temos uma série de sermões que são 6 sermões dentro dessa campanha de jejum e oração, intitulada Tempo a Sós com Deus. Eu queria rapidamente recapitular, antes de passar adiante o slide, algo que me chamou muita atenção da última ministração feita pelo pastor Dinair. A Bíblia é poderosa e útil para transformar nossas vidas e nos levar ao centro da vontade de Deus. Esse sermão é a última frase do sermão, o poder da palavra. E aí a palavra de Deus em Hebreus 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí, se você resumir o versículo, pegar o início e o final, você vai ver que ele diz assim: e é capaz, não diminuindo a palavra de Deus, né, de perceber os pensamentos e intenções do coração. Um outro texto que também nós vimos lá: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O poder da palavra. A palavra tem como fazer isso em nossas vidas, transformar, de penetrar no mais profundo dos nossos corações e nos ajudar a consertar aquilo que ainda precisa ser consertado. E nós clamamos pelo poder de Deus, que vem através da nossa vida de oração, através da nossa leitura da palavra, através da nossa busca constante pelo Senhor. E fiquei pensando essa semana justamente nessa frase: a Bíblia é poderosa e útil para transformar nossas vidas e nos levar ao centro da vontade de Deus. Ela é poderosa e útil para transformar e nos conduzir ao centro da vontade de Deus. E se estivermos no centro da vontade de Deus, entenderemos que a palavra de Deus precisa avançar. A palavra de Deus precisa chegar aonde Deus determinou que precisa chegar. E nós somos essas pessoas que devem levar essa palavra adiante. Interessante que Pedro diz que nós não fomos regenerados por uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, ou seja, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Interessante pensar nesse conceito, porque é algo que não tem sombra de variação, não pode mudar. Essa é a palavra do Senhor. E o Senhor diz que nós somos regenerados por uma semente incorruptível, e essa semente é o Senhor Jesus. É o sangue vertido na cruz. É pelo sangue dele que nós fomos lavados. E se essa palavra tem poder, ela nos transformou um dia. E nós devemos levar essa transformação cumprindo o chamado que Deus fez para cada um de nós. Mas também ele faz uma comparação dizendo que toda a carne é como a erva e toda a sua glória, como a flor da erva. E o que acontece com a erva? Seca, cai a sua flor, porém a palavra de Deus permanece eternamente.
Nós falamos que a Bíblia é a nossa base num dos sermões, né? E é uma palavra que chegou a nós mais de 2000 anos depois. No nosso idioma, temos várias versões da Bíblia para ler. Revista atualizada, corrigida fiel. Nós temos NVI, nova versão internacional. Temos nova tradução linguagem de hoje. Temos a Bíblia Thompson. Nós temos uma infinidade de Bíblias que traduzem a palavra de Deus e nos ajuda a compreender e nos leva para mais próximo do Senhor. A única Bíblia que eu não recomendo para os irmãos é a tal da Freestyle, que é uma Bíblia que não tem nada a ver com aquilo que nós precisamos. Perdeu toda a sua erudição, perdeu tudo aquilo que tinha de mais precioso e valioso na palavra de Deus. Temos sim o nosso jeito de falar, nosso jeito de ser, temos os nossos jargões, mas também qualquer um que lê a palavra de Deus na sua tradução, ou no seu original, no grego ou no hebraico, vai compreender claramente o que o Senhor quer dizer, sem que haja necessidade de acrescentar ou diminuir determinada situação, trazendo por uma condição que realmente não faz sentido. A palavra de Deus permanece eternamente e tem sido espalhada por milhares de anos, e continuará sendo proclamada até que cumpra todos os seus desígnios, os desígnios de Deus. Foi assim quando os apóstolos receberam a promessa do Espírito Santo em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí essa palavra desde então tem avançado. Desde então essa palavra tem sido pregada. Foi assim quando Lutero propôs a reforma protestante em 1517. Quando surgiu o movimento batista no século 17, do qual nós fazemos parte. E esse movimento, diga-se de passagem, é oriundo do movimento separatista inglês, que saiu de dentro da igreja anglicana. Olha quantas coisas aconteceram para a palavra chegar até nós. E detalhe, esses irmãos foram para a Holanda se refugiarem. E dois camaradas chamados John Smith e o outro Thomas Harris, em 1609 fundaram a então Igreja Batista, que nós fazemos parte hoje, a nossa denominação. E em 10 de setembro de 1871, começou-se o trabalho batista em terras brasileiras. Aonde começou o trabalho batista, irmãos? Não foi na Bahia? Tem uma controvérsia aí, mas isso já caiu por terra, né? É em Santa Bárbara do Oeste que começou o trabalho. Há 144 anos atrás, praticamente, porque esse ano completa 144 anos. E nós devemos olhar para todas essas coisas, irmãos, e perceber o quanto as pessoas foram perseguidas, o quanto elas pagaram o preço para que a palavra pudesse chegar até nós. Para que essa transição, para que esses missionários viessem lá dos Estados Unidos para chegarem aqui, foi uma luta. Primeiro que a nossa história de missões, ela começa 100 anos depois da Reforma Protestante. E detalhe, não necessariamente com Lutero, porque vieram outros reformadores, como Zwinglio, Calvino, e assim vai, até o avivamento de John Wesley e seu irmão. E muitas coisas aconteceram, e muitas idas e vindas, e muitas interpretações, e muitas leituras, muitas traduções da Bíblia, até que aqueles missionários chegaram aqui em Santa Bárbara do Oeste e começaram o primeiro trabalho. E nós podemos dizer que nós somos frutos desse trabalho. Pioneiro, porque depois expande para um outro lugar que agora eu não me recordo, mas tem o trabalho da Bahia, que impulsiona o trabalho missionário no Brasil. É claro que naquela ocasião, a monarquia estava rompida com a igreja, então havia a possibilidade da igreja evangélica, o missionário evangélico entrar no Brasil e fazer a obra, e essa obra nos alcançar. Mas quantas perseguições e quantas lutas. E aí eu queria passar aqui dizendo para você que a palavra de Deus chegou até nós por quê? Porque ela não está presa. Você pode dizer, a palavra de Deus não está presa. Vamos lá. A palavra. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo dizendo na carta a Timóteo.
no capítulo 2, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 8 e 9. E detalhe, se nós pararmos para pensar, quantas pessoas tentaram impedir que a palavra de Deus nos alcançasse? Quantas pessoas tentaram impedir que a palavra de Deus chegasse até você, até as pessoas de outras igrejas, batistas ou não, por quererem proibir que a palavra de Deus avançasse? Foram reis, líderes religiosos, políticos, porque já mandaram queimar a Bíblia publicamente. E apesar de ser um livro perseguido na história da humanidade, ela continua sendo o livro mais publicado, por incrível que pareça. Se eu perguntar para vocês quantas Bíblias você tem em casa, eu acredito que pelo menos 2, né? Para você ver o tamanho da importância que é ter a Bíblia. Ou se não, no seu smartphone pelo menos umas 2 versões, 3 versões, porque é possível fazer isso, né? Então você pode baixar lá várias versões da Bíblia e ela tem te alcançado. Ela chegou até você. E isso é graça de Deus, irmãos. Porque se fosse pela dependência do homem, ela não teria chego. É o poder da palavra que nós falamos na semana passada que faz com que a palavra avance. É compreendermos o chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, a vocação que temos, e saber que nós devemos levar essa palavra até os confins da terra, porque nós somos testemunhas desse evangelho maravilhoso. E essa palavra, amados, tem sido instrumento para transformar e salvar vidas, onde quer que estejamos. Porque esse poder da palavra que age em nós faz com que as nossas vidas sejam pautadas única e exclusivamente pela palavra de Deus. E aí nós temos maturidade para discernir o que é certo e o que é errado e dar testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Amém, irmãos? É assim? Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo foi perseguido por causa da mensagem da Bíblia. Vamos pegar o primeiro mártir, né? Estevão. Estava lá defendendo, foi martirizado. Mas o que ele fala para aqueles homens? Não lhe imputes pecado, Senhor. A exemplo do Mestre Jesus na cruz, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas era possível que isso deveria acontecer na história e os cristãos serem perseguidos para que a palavra pudesse ser expandida. Porque quando o Senhor fala para eles na promessa em Lucas 24, e que essa promessa se cumpre em Atos 1:8, acredito eu, cerca de 120 dias depois, eles estão lá acomodados. Pedro prega, 3.000 almas se convertem, continua o trabalho da igreja, mas ali, em Jerusalém. Mas o que ele fala para esses irmãos na palavra de Deus? Serão minhas testemunhas, e aí a gente pode resumir o texto, não diminuindo a palavra de Deus, mas em qualquer lugar, em todos os lugares. E hoje nós estamos aqui, em Campinas, no bairro Satélite Íris 1, ou Cidade Satélite Íris para alguns. E temos essa missão, de levar essa palavra para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que precisam da graça do Pai, porque nós somos testemunhas. Nós somos os atuais portadores da palavra de Deus, mas não somos os últimos, plagiando o pastor Dinair. Não somos os últimos. Temos que continuar pregando, falando do amor de Cristo para as pessoas, para que a palavra de Deus avance. E aí detalhe, irmãos, nós não temos essa situação de prender pregadores, queimar igrejas, levantar perseguições e fazer tudo para acabar com o cristianismo. Mas é impossível isso acontecer, mesmo que tudo isso aconteça conosco. Mas detalhe, a igreja expandiu porque havia a perseguição. Mas será que nós não somos perseguidos? Você já parou para pensar? Talvez não tenhamos uma perseguição física, como existia lá naquele tempo. Porque se nós contextualizarmos, as perseguições que nós temos são diferentes. Nós temos a televisão, nós temos a internet, nós temos tudo que joga contra a palavra de Deus, ou que rouba o nosso tempo para fazermos aquilo que é importante. Mas quais são as nossas prioridades? Ah, sim, irmão Alex, nós temos que trabalhar, nós temos que comer, temos que cuidar da nossa família, mas que tempo nós separamos para falar do amor de Deus? Ou, quais são as oportunidades que nós temos tido e nós não temos aproveitado para falar dessa graça? Mas essa palavra não está presa, porque essa palavra de Deus também é eterna. Você pode ler, em nome de Jesus? Vamos ler o verso também? Pois fostes mediante
a qual vive e é permanente, pois todas... Vamos fazer um exercício aqui. Se você puder, lembra de quando você se converteu? Como foi? Consegue lembrar? Consegue lembrar o dia, a hora? Consegue lembrar quem falou e o que falou para você? Consegue, irmãos? Porque sabe o que acontece? Passa o tempo. É como a erva, vai secar. Muitas coisas que aconteceram vão deixar de existir nas vidas da gente, porque nós vamos envelhecendo e outras coisas vão substituindo. Mas nós devíamos fazer um exercício diário de lembrar disso. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei pensando, quando a palavra de Deus me alcançou. E quantas vezes fiquei na sala, na casa da minha sogra, junto com meu sogro, ele abrindo a Bíblia, e eu achando que eu entendi alguma coisa, e não entendo nada até hoje, né? E ele lá falando, insistindo, plantando a semente. Eu falo para ele que ele é meu pai. É meu pai espiritual de verdade. Porque teve paciência de abrir a Bíblia e me ensinar, de mostrar as coisas para mim. E eu, como um bom católico que era, eu não queria ficar para trás. Eu conhecia a Bíblia, eu sabia mexer na Bíblia, conhecia algumas coisas. Mas eu vi que aquilo que eu conhecia não era nada perto do que Deus tinha feito na vida dele e da família dele. E Deus antes tinha me apresentado a minha esposa, linda, maravilhosa, que está sentada ali. E começamos uma caminhada na presença de Deus. E toda vez que eu vinha para cá, ele fazia esse investimento na minha vida. E às vezes quando eu não podia ir embora, que eu morava do outro lado da cidade, eu falava, dorme aí. Mas sabe que hora eu ia dormir? 2 da manhã. Irmão José, conselho, tá? Investe, põe a palavra de Deus na frente. Porque Deus no seu tempo transforma. E foi assim comigo. Eu lembro que eu vim nessa igreja, pastor Mário pregando, aí eu decidi, porque a minha esposa, ela já era um tempo, depois saiu, estava voltando, mas também tomou uma decisão de permanecer na presença do Senhor. E eu ainda estava com aquele romance de, para onde eu vou? Que igreja que eu vou ficar? E eu imaginava assim, eu não quero ter trabalho, eu quero ir para uma igreja grande que eu vou ficar sentadão lá com a perna cruzada e de boa, só recebendo, só me alimentando, só recebendo, só engordando na presença do Senhor. Só isso que eu queria. Mas eu ficava muito encantado com o louvor, porque eu também vim da área da música, mesmo sendo secular. E quando eu via nessas igrejas maiores, eu ficava encantado com isso. Deus falava no meu coração, eu me movia nisso. E eu falei, não, eu tinha decidido que eu ia para uma igreja e minha esposa Deus já tinha confirmado para ela que ela ia ficar aqui. Sabe o que Deus fez, irmãos? Vocês verem como Deus é tremendo? No tempo dele, porque alguém plantou a semente, alguém plantou a palavra. Num sábado, de manhã eu encontrei o pastor Valdir, bem no começo do ministério dele. Perguntou para mim, eu acho que a minha esposa estava junto, eu não lembro. Você já se decidiu? Aí eu fiquei meio sem responder. Depois entrei na casa da minha sogra. Meu sogro falou, você já tomou a sua decisão? E à tarde vem um homem de Deus abençoado, com um ministério próspero na presença do Senhor, e fala a mesma coisa. Quem era esse homem? Pastor Mário. Filho, com aquela voz dele, filho, você já decidiu onde você vai ficar, onde você vai congregar? E mais no fim da tarde, 3 jovens estavam indo na casa da minha sogra. Só que antes, irmãos, creia você ou não, 3 pombas estavam no teto, e eram 3 pombas brancas. Chegou, sabe quem lá? Vagão, Wagner, Cleiton e Sueli. E nos convidaram para fazer parte dos jovens. Eu até me arrepio quando eu penso nisso. Porque alguém investiu na minha vida. Talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez o mundo tivesse me tragado se alguém não tivesse investido. E essa palavra não tivesse me alcançado. Mas depois de uma confirmação dessa, irmãos, 3 pessoas confirmam e depois 3 pessoas me visitam, é o Espírito Santo de Deus, não tinha como eu tenho que ir para lá, porque Deus tem algo muito grande na minha vida. Aí decidimos, ficamos aqui, mas Deus tinha algo tão maravilhoso que logo eu fui promovido e fiquei aqui praticamente depois de ter me batizado 9 meses. Acho que era a idade de uma gestação mesmo, né? E aí fui enviado para uma terra que eu não conhecia, saí da terra da minha parentela, fui lá para o litoral, uma terra maravilhosa,
fiz amizade com muita gente. Curti a praia assim, irmãos, porque, né, também sou filho de Deus. Mas lá eu aprendi o que era ser crente. Aprendi a viver o meu casamento com a minha esposa, porque não tinha ninguém por perto. Embora houvesse a preocupação da minha sogra, né, que volta e meia eles ligavam, volta e meia eles estavam lá. Eu sei que lá nós aprendemos passar por lutas, por dificuldades e saber que Deus era Deus porque Ele assistia às nossas vidas. E essa comunhão gostosa, essa vontade de visitar, de, sabe, estar junto com as pessoas, de estar fazendo a obra, nós desenvolvemos lá. Mas foi num momento de lutas também, que Deus falou aos nossos corações de coisas que nós fazíamos que não devíamos fazer. Afinal, quem não aprende? Só se nós nos fecharmos por aprendizado. Mas, passado-se o tempo, irmãos, nós deixamos de fazer coisas que são importantes, em detrimento de outras situações que nós também julgamos ser importantes. E aquilo que nós sabemos que temos que levar para outros, nós não levamos, que é a palavra de Deus. Seja ela através de um projeto de evangelismo urbano, como nós fazemos, seja ela através do quilo, da cesta que é entregue para alguém, mas sempre com a palavra de Deus. Em tudo isso eu vejo pessoas cuidando da minha vida, da vida da minha esposa, como eu tenho visto aqui. Nesse período que eu estou, num período sabático, se assim posso dizer, até eu voltar para o emprego. E eu vejo a graça de Deus. Vejo que nós temos potencial e temos condição de fazer muito mais do que temos feito. Basta termos disposição de arregaçar as mangas e falar: Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí permitam-me parafrasear essa passagem. Eis-me aqui, Senhor. Me envia ao meu vizinho. Me envia a essa comunidade. Me envie ao projeto Moradores de Rua, Amigos da Rua. Mas fala ao meu coração, Senhor, o que devo fazer. Porque a tua graça é suficiente para nos ajudar. Você conseguiu lembrar do momento que você se converteu? Fez esse exercício? Quantas coisas já passaram? Quantos filhos você deve ter feito na fé? Filhos espirituais. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ir e dar frutos, mas frutos que permaneçam. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não está presa. Embora passemos por lutas e por aflições, nós devemos enviar a palavra de Deus. As situações a quais nós somos acometidos no dia a dia devem ser situações que nos impulsionem ou que por si só falem da presença de Deus, pela confiança que temos no Senhor. Porque nós sabemos que nossa passagem nessa terra, nós somos estrangeiros. Já tem a Jerusalém Celestial preparada para nós. Mas o Senhor quer nos usar como instrumentos. Lembrem-se da passagem de Jeremias, lá no capítulo 19, ou 18 ou 19, que Deus fala para ele descer à casa do oleiro. Por acaso Deus não pode fazer o que Ele quer com o barro? Por acaso Ele não pode fazer aquilo que Ele deseja com a vida das pessoas? Qual que era a função de Jeremias? Obedecer a palavra de Deus. Vamos pegar Ezequiel 17, Vale dos Ossos Secos. O que o Senhor fala para ele? Prega, fala. Ah, mas Senhor, ele podia ter dito: é um bando de ossos secos no meio de uma vala. O que vai acontecer aqui? Nada. Mas em obediência a Deus, ele lançou a palavra. E aqueles ossos secos receberam o espírito de vida, o fôlego de vida. Era isso que Deus estava dizendo para Israel. Que mesmo no meio de toda a ruína, de toda a desgraça que estava acontecendo com o povo, Deus poderia fazer a transformação. E é isso que Ele diz para mim e para você essa noite. Que mesmo em meio a todas as lutas que passamos, todas as dificuldades, ao longo desses 27 anos de igreja, Deus é Deus. E se nós obedecermos a Tua palavra, vidas serão transformadas no nosso meio, na nossa família, na nossa comunidade, aonde estivermos, em nome de Jesus. O texto diz que tudo na natureza é temporal. Tudo passa. Não é à toa que você talvez tenha esquecido do momento mais glorioso da presença de Deus, que foi o momento que você se converteu.
mas tenho certeza que você tem muitas outras coisas para se lembrar, que Deus fez, que Deus falou, que Deus produziu no teu coração. Tenho certeza disso. As coisas podem secar e cair, mas nós devemos fazer como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, escolhem homens idôneos e passa a minha palavra a eles. Porque foi assim que aconteceu para a palavra chegar em você. Passou por um homem, que passou para o outro, que passou para o outro e chegou em você. Agora, a quem nós vamos passar essa palavra? Vai depender da nossa obediência à voz de Deus. Essa palavra ela só será transformadora na vida de alguém se nós obedecermos o chamado que temos da parte do Senhor. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O contexto lá também não era diferente do que nós vivemos hoje. Havia lutas, perseguições, havia pessoas plantando falsas doutrinas lá naquela igreja. E Timóteo tinha que falar àquelas pessoas. Ele tinha que ser fiel à palavra de Deus. Ele tinha que ensinar outros, para que a palavra de Deus alcançasse outros e chegasse aonde o Senhor deseja que chegasse, até os confins da terra. Mas essa palavra, irmãos, com todo esse pano de fundo que nós falamos aqui, ela precisa penetrar a cidade de Campinas, principalmente. Fiquei feliz pelo ato que nós fizemos lá na Praça Concórdia. Fizemos lá, das 6 às 6 da tarde, um período de oração, com várias igrejas orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, orando por essa comunidade chamada Campo Grande, orando por famílias, orando por igrejas, orando por líderes de igreja, por pastores, por ministérios, por missões. E nós ficamos ali buscando a presença do Senhor, orando, intercedendo, pedindo a Deus para que nos desse a estratégia correta para que pudéssemos levar a palavra dentro dessa cidade maravilhosa que é a cidade de Campinas, que nós vivemos. Mas eu sei que nós precisamos nos atentar a isso. Que Deus tem o desejo de usar as nossas vidas para que outras vidas sejam alcançadas. Dificilmente eles virão, porque não tem quem pregue. E hoje nós estamos orando por missionários que estão sofrendo perseguições, que não podem nem mostrar o rosto. E nós aqui podemos mostrar o rosto onde quer que estejamos. Podemos falar de Jesus abertamente, sem que tenhamos problema de impedimento algum. Amados, temos tudo ao nosso favor. Mas será que temos que sofrer uma perseguição como o povo lá do primeiro século? Ou dos irmãos que estavam lá nos Estados Unidos, que foram para a Europa, antes de estabelecerem o trabalho batista, com o rompimento com a igreja romana, com a questão da reforma protestante? Será que temos que passar por tantas lutas assim, para entendermos o nosso chamado? Pode passar, minha irmã, por favor. Amém. Deus quer que os habitantes das cidades conheçam e obedeçam sua palavra, para que vivam em paz, harmonia, segurança e o sirvam. Nós temos visto manifestações em todos os lugares. Hoje era um dia marcado por manifestações. Eu não sei nem como andou isso, mas eu sei que os nossos governantes precisam das nossas orações. Eles precisam da graça de Deus. Nós brasileiros precisamos de orações, também carecemos da graça de Deus, para que saibamos fazer boas escolhas, que saibamos dar ouvido à voz de Deus, para que não sejamos enganados, para que não sejamos usados, mas que saibamos que tudo isso que estamos vivendo é fruto das escolhas que fazemos e que fizemos, e que agora nós não devemos desejar o mal, mas sim que a graça de Deus invada e transforme tudo. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho visto várias coisas, várias barbáries, e eu fico estarrecido pensando: pagar o mal com o mal vai resolver? Nós precisamos alcançar essas pessoas para Cristo. Nós precisamos apresentar essa palavra que é permanente, essa palavra que é viva e eficaz. E não é diferente na nossa cidade.
não é diferente com as nossas autoridades, não é diferente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos e nos relacionamos. Não podemos ser crentes 007. Ou, como fizemos uma peça aqui, o crente secreto, que ninguém sabe que ele é crente. Nós devemos deixar, sim, Cristo transparecer através das nossas vidas e através das nossas atitudes. Assim as pessoas vão se converter e vão buscar esse Deus. Deus está interessado no bem-estar do ser humano. Mas claro que o propósito final é que nós glorifiquemos ao Pai, que foi Ele que nos criou. Abacuque, capítulo 2, verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas se nós compreendermos que nós somos as pessoas que devem ir e fazer esses discípulos, fazer com que essa palavra avance e alcance outras pessoas. Vamos dar uma olhada em 2 cidades, amados. A cidade de Nínive. E aí nós sabemos que o profeta Jonas foi chamado por Deus para que ele pregasse contra aquela cidade. Nem ele acreditava, né? Porque tinham vários fatores que o impediam. O povo, cultura e até mesmo a grandeza de Deus de perdoar o impedia de fazer a obra. E detalhe, ele prega. Mas Deus teve que chamar ele 2 vezes para ele fazer isso. E aí eu me pergunto essa noite, quantas vezes Deus terá que nos chamar? Ou quantas vezes Ele vai continuar nos chamando para que nós preguemos na cidade de Campinas? Todos nós conhecemos essa história, a história de Jonas. E como ele tentou fugir da presença do Senhor. E aí uma pergunta bem particular e bem pessoal. Você não precisa responder. Será que estamos fugindo da presença do Senhor? Será que estamos fugindo do chamado de Deus? Será que Deus vai ter que nos chamar 2 vezes, 3 vezes e nós vamos continuar inertes, sem compreender? Detalhe, era uma cidade grande, como a nossa cidade também é grande. E ele eram 3 dias para percorrê-la. Aqui com certeza vai mais tempo para a gente andar a cidade toda, né? Ele entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem que Deus deu a ele, para ele pregar. E ele tentou fugir. Lembrem-se lá no começo da história. Só que quando ele prega, os ninivitas creem em Deus. Proclamam um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Porque entenderam que Deus tinha algo totalmente diferente do que aquela destruição. Não que Deus se arrependa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele deu uma voz, deu uma ordem para aquele povo. Mais ou menos como João Batista: arrependei-vos, raça de víboras. Foi bastante enfático, bastante incisivo. Talvez será que nós também não precisamos ser incisivos? Mas nós não somos Jeremias, não somos Ezequiel, não somos Isaías. Seremos impopulares nessa sociedade. Mas Deus fala para nós que o amor é o principal dos elementos. 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. Dos 3, o maior é o amor. Será que nós estamos amando as pessoas como devíamos amar? Será que olhamos para elas como olhamos para nós? A palavra de Deus foi pregada naquela cidade. Aquele povo se arrependeu. Tenho certeza que se nós pregarmos a palavra nessa cidade, nessa comunidade, na vida daqueles que estão à nossa volta, as pessoas também se arrependerão. Elas também se voltarão para Deus. Mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. E essa nossa sociedade que é tudo instantâneo, tudo imediato, talvez a gente queira também ser igual. Não, que tem que se converter hoje, tem que se converter agora. Quanto tempo meu sogro ficou plantando a semente? Quanto tempo o pastor Mário ficou falando, pregando, eu vim da igreja, os irmãos me acolhendo, para que eu pudesse me decidir. Assim talvez tenha sido na sua vida, e assim será na vida de outros. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos,
Deus mudou a realidade daquela nação e não a destruiu. Deus deseja mudar a realidade de muita gente, mas Ele conta comigo e com você, para que essa palavra avance e chegue ao coração das pessoas. A nossa cidade é cheia de maldade, é cheia de pecado, corrupção, violência, imoralidade, idolatria e tanta miséria que nós vemos. Mas Deus não nos abandonou, Ele não esqueceu de nós. A realidade é que Deus ama cada pessoa e quer que todas sejam salvas, mas Ele quer usar a mim e a você como instrumentos para essa salvação. Vamos ver a cidade de Éfeso. Pode passar, mais uma. Aí. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade perdida também. A exemplo da cidade de Nínive, a cidade de Éfeso era pior porque era conhecida pela sua idolatria. Porque tinha o templo de Ártemis, que era uma deusa pagã, e muitos cultuavam essa deusa naquela época. Tem muitos na nossa sociedade perdidos na idolatria. Mas a Bíblia conta a história da chegada do apóstolo Paulo naquela cidade. E como Deus usou este homem para trazer um grande avivamento espiritual naquela cidade. Se você ler o capítulo 19 do livro de Atos, você vai encontrar essa história. E olha o que o apóstolo Paulo fez. Começou a pregar. Você pode dizer? Começou a? Glória a Deus. Fortalecer os crentes. E vejam este verso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, sabe o que é isso? Petrificados, insensíveis e descrentes principalmente, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, ou seja, mudou a estratégia. Não estava dando certo na sinagoga, ele foi para a escola. Se nós estamos vendo que não está dando certo alguma coisa, devemos mudar, mas isso tudo debaixo da orientação de Deus. Não devemos ficar empedernidos, petrificados ou sermos insensíveis, mas sim buscar na presença do Senhor o que Ele deseja que façamos para alcançar essa geração. A palavra do Senhor estava sendo proclamada na cidade de Éfeso. Esta palavra tem tanto poder que começou a transformar e libertar muita gente. No entanto, que quando nós vamos para o livro de Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer: lembra-se, pois, de onde caíste, para a cidade de Éfeso. Volte à prática das velhas obras. Volte ao primeiro amor. Será que nós não precisamos voltar à prática das velhas obras, às práticas do primeiro amor? Quando eu disse a você, lembre do momento que você se converteu. Talvez você tinha o fogo, tinha uma presença marcante do Espírito Santo na tua vida, e você fazia muitas coisas. Você nem se importava com a sola do sapato que você gasta. Porque aquela paixão, aquela vontade ardente de primeiro convertido, do primeiro momento de conversão, era algo que nos movia, trazia vida para nós. Mas vai passando o tempo, parece que seca-se como a erva, quando na verdade deveria estar viva, porque a palavra de Deus é permanente. Diga para o irmão que está do seu lado: a palavra de Deus é permanente. Fala com convicção. Aconteceu um grande avivamento naquele lugar, e Deus moveu através da vida do apóstolo Paulo. No entanto, que depois Timóteo fica por lá, enquanto ele vai fazer outras viagens, vai para outros lugares. É tempo de enchermos a cidade com a palavra de Deus, fazendo muitos discípulos. Nossas cidades necessitam urgentemente da pregação da palavra de Deus, e os membros dessa igreja, incluindo a mim, têm a responsabilidade de fazê-lo. Pense um pouco na nossa cidade. A despeito de qualquer pecado, idolatria que exista, o povo anda longe de Deus, distante. E será que nós não estamos fazendo diferentemente de Romanos 12? E não vos conformeis com este mundo? Será que nós estamos nos conformando? Ou como o pastor Rodrigo Fontana disse aqui para nós, será que nós estamos entrando no esquema desse mundo? Será? Não, irmãos, nós somos sal e luz da terra.
Diga para o irmão que está do seu lado: você é sal e luz. Sal e luz para esse mundo. Sal e luz para essa terra. Sal e luz para essa cidade. Para este povo. Amado, você é um dispenseiro da palavra de Deus, sabe por quê? Você vem todos os domingos aqui na escola bíblica, você recebe a palavra de Deus nos cultos, você é enviado de Deus, você é um representante de Cristo na terra, onde quer que você esteja. Então se comporte como um arauto do Senhor, proclame, fale, mostre a verdade, diga às pessoas, porque elas precisam do amor de Deus, para a glória do Senhor. A palavra de Deus também precisa estar no mundo. Quero ir para o final. Pode ir. Mais uma. Mais uma. Aí. O que está dizendo aí? A palavra. Vamos ler o verso. Jesus. Amém. Fazer discípulos implica em cumprir esse chamado. É um imperativo. Nós precisamos ir. E enquanto estamos indo, estamos fazendo discípulos. Estamos batizando, estamos ensinando em nome do Senhor Jesus. Mas fazer discípulos implica em amar, cuidar, alimentar, até que ele chegue à maturidade e possa também fazer outros novos discípulos. Amados, é extremamente importante. Nas grandes empresas, os chefes, os executivos, eles têm alguém com quem eles conversam toda semana. E nós damos o nome a isso hoje, um nome mais chique, coach. Ele tem um treinador. Quando não, faz terapia com uma psicóloga, para justamente entender as suas limitações, os seus medos, os seus anseios e conseguir tomar melhores decisões. Uma vez eu disse isso para uma psicóloga: a melhor terapia que eu posso fazer é ler a Bíblia, é me achegar próximo de Deus, porque aqui existe um manual que vai nos conduzir, fazer com que nós também sejamos boas pessoas, tomemos boas decisões a despeito das nossas limitações, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós não devemos temer qualquer coisa desse mundo, porque nós estamos revestidos por essa palavra e pelo poder de Deus, que é soberano e dura e eternamente está sobre nós. Mas nós precisamos batizar, nós precisamos ensinar, mas nós precisamos primeiro fazer filhos espirituais. E se nós não sairmos, se nós não formos, nós não faremos esses filhos. Deus pode nos mandar algumas pessoas para a igreja, amém? E nós devemos cuidar delas. Mas essas pessoas virão muito mais rápido para a igreja se nós formos até onde elas estão. A palavra de Deus nos diz que não peço que os tires do mundo, mas que os enviem. E nós precisamos ir para dar frutos e frutos que permaneçam. Como é bom a gente poder olhar do nosso lado e ver pessoas que são filhos espirituais para nós. Pessoas que estão crescendo e que atingiram um nível de maturidade e agora estão fazendo outros discípulos. A palavra de Deus não pode parar em nós, ela precisa avançar. Porque Deus promete a nós a sua presença, a tua graça soberana, o teu amor, o teu cuidado. E nós devemos discipular outros. Que bom fosse se cada um de nós tivéssemos um discipulador, uma pessoa que pudesse caminhar conosco, pudesse cuidar de nós, nos alimentar, fazer coisas maravilhosas, nos ajudar, nos ouvir. Que bom seria. Mas algumas vezes nos fechamos e não permitimos que essas coisas que são tão boas, que são tão maravilhosas, cheguem até nós. Precisamos destronar o eu e permitir que Deus nos enche. Esvazie-se, pois, o homem a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas esse esvaziar a si mesmo é porque o Senhor preencha, é para que Ele entre em nós e passe a ser aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos dirigir. O Senhor sabe da nossa incapacidade de fazer discípulos, por isso Ele mesmo nos ensinou o modelo.
O que ele fez? Discipulou 12 homens. Foram poucas pessoas. Olha só, de 12 pessoas. Quantas pessoas nós temos convertidas no mundo, irmãos? Já pararam para pensar? Será que temos umas 20 milhões de pessoas convertidas no mundo? Mais ou menos isso, né? O pastor Evaldo falou que eu gosto de estatística. É mais ou menos isso. Mas quantas pessoas nós temos convertidas em Campinas? Quantas pessoas nós temos convertidas na nossa família? Quantas pessoas nós temos convertidas na nossa comunidade? Deus sabe que nós precisamos de uma capacitação sobrenatural. O poder de Deus está pronto a ser derramado. O avivamento está pronto para acontecer. Desde que eu obedeça, desde que eu busque, desde que eu permita que Deus haja na minha vida e faça da maneira que Ele quiser. A minha vida deve estar nas mãos de Deus, para que a obra de Deus avance, para que a palavra de Deus alcance até os confins da terra, para que eu use os meus dons. Talvez você fique pensando, o que fazer, irmão Alex? Como fazer? Você já pediu para o Espírito Santo de Deus te orientar, te capacitar? Por favor, coloque no final, lá na conclusão. Vamos ler essa frase? Amém. Teve um certo delay, né? Mas para a honra e glória do Senhor lemos. E o mais importante é entendermos que nós temos a responsabilidade de espalhar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria passar um videozinho rápido e gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. E depois eu gostaria de orar. Se ao invés de falar, fizéssemos, se ao invés de sonhar, agíssemos, se ao invés de sentar, ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. A revolução do amor chegou. Que o teu reino e tua vontade venha a nós nessa terra, assim como é no céu. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Ele criou o amor, Ele é o próprio amor. Como seria se ao invés de falar, fizéssemos, se ao invés de sonhar, agíssemos, se ao invés de sentar, ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr,
Amados, temos N possibilidades de impactar esse mundo. E evangelismo criativo é algo que tem feito a diferença, porque tem chamado a atenção das pessoas. E detalhe, eles juntaram uma coisa que é extremamente boa. Você, quando tem um momento desse, você não abraça as pessoas? Não é bom? Não é gostoso abraçar e ser abraçado? Olha a proposta. Fiz questão de trazer porque Deus tem falado muito ao meu coração. Talvez tenhamos que desenvolver um ministério de evangelismo criativo. Amém, irmãos? Mas eu quero fazer essa noite um desafio a você. Tem alguém que você está orando? Tem alguém que você gostaria de ver na presença do Senhor? E eu gostaria de convidar a vir aqui. Eu tenho orado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu tenho orado pelos meus irmãos. E eu tenho certeza que você tem orado por alguém. E se você ainda não tem um alvo, pelo menos de uma pessoa esse ano para ganhar para Cristo, que você possa fazê-lo agora em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui? Eu já estou aqui. A gente tem várias pessoas que gostaríamos de ver na presença do Senhor. E com esse gesto que você vai fazer, você vai trazer diante do Senhor dizendo: Senhor, me ensina, Pai, a como ganhar essa pessoa para a glória do Teu nome. Me ensina, Senhor. Me ensina, Pai, eu não sei. Eu sozinho não consigo. E eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor para fazer isso. Eu preciso da Tua direção. E fazendo isso, a palavra de Deus está avançando. Fazendo isso, a palavra de Deus está sendo levada à vida daqueles que necessitam da graça de Deus. Mas quero fazer um segundo convite essa noite. Se há alguém no nosso meio essa noite que sentiu a presença do Espírito Santo, a doce presença do Senhor, e deseja entregar a sua vida a Cristo, vem aqui também. Vem aqui também.